um dia que era para ser um dia especial, um dia feliz, acabou sendo um dia, assim, traumatizante, um pesadelo, pode-se dizer. E aí, meninas, começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje é um vídeo que eu estava muito ansiosa para gravar para vocês, que é o meu relato de parto, contar para vocês a minha experiência, como foi que aconteceu comigo no meu parto. Para quem não sabe, eu tive parto normal, tive muitas complicações que eu vou contar para vocês agora, e sofri bastante, tanto no parto mesmo, quanto antes de chegar na hora do parto. Foi bem difícil, bem complicado. Vou explicar tudo para vocês aqui neste vídeo. Bom, eu comecei a suspeitar que eu estava entrando em trabalho de parto no dia 23 de novembro, quando eu comecei a perder o meu tampão mucoso. Perdi no dia 23 de novembro, meio-dia, um pouco do meu tampão, saiu com sangue. Fiquei assim um pouco preocupada, achei que era alguma coisa que estava dando de errado, mas ao mesmo tempo eu estava confiante, sabia que era normal acontecer assim. E só que eu não estava sentindo contração nem nada, estava tudo tranquilo. Só uma vez que saiu, e durante o resto do dia não saiu mais. Aí eu fiquei aguardando para ver se eu ia sentir contrações. Chegou no dia 24, por volta das 7 da manhã, mais ou menos, quando eu levantei, eu fui no banheiro, eu percebi que tinha saído mais, só que agora marrom. Fiquei aguardando ver se eu ia sentir contrações ainda, não tinha sentido, então fiquei só analisando e observando o que eu ia sentir. Passou então mais ou menos até umas 5 da tarde, mais ou menos, eu comecei a sentir umas cólicas bem de leve, e continuou saindo com sangue. Foi quando eu decidi ir no hospital para ver. Era por volta do quê? De umas 7 horas da noite, quando eu fui no hospital para ver, né, para eles avaliar se estava tudo certo. Cheguei no hospital, o médico me examinou e constatou que eu estava com 1 para 2 centímetros de dilatação. Isso às 7 para 8 horas da noite. Quando deu por volta das 11 da noite, eu senti uma dor muito forte na barriga. Só uma dor, uma pontada bem forte. E eu fui no banheiro fazer xixi. Quando eu fui, tinha saído mais com sangue. E daí eu fiquei esperando ver se ia vir mais dores. Não veio, deitei e voltei a dormir. Quando foi por volta das 3h40, mais ou menos, próximas 4 horas da manhã, eu senti mais uma vez a dor forte e com mais sangramento. Foi quando eu decidi voltar no hospital para ver se já tinha dilatado mais ou se realmente estava normal. E daí constou que eu ainda estava de 1 para 2 centímetros de dilatação, mas como eu estava sentindo dor, o médico me deixou de observação. Isso já na madrugada do dia 25. Fiquei internada no hospital aqui da cidade, desde as 4 da manhã. Quando foi por volta das 6, as contrações começaram a vir com mais frequência, ainda com menos dor, mas com mais frequência. Eles estavam vindo entre 3 e 2 minutos de diferença de cada uma, com duração de 1 a 2 minutos. As dores, né? Foi quando trocou de plantão do médico, o outro médico veio e me examinou e falou que eu já estava com 3 para 4 centímetros dilatado, que aí me encaminharam para a maternidade. Até aí estava indo tudo bem, eu estava sentindo as contrações, mas eram bem leves, estava super suportáveis, não estava sentindo muita dor e estava evoluindo. Quando eu cheguei na maternidade, eu já estava com 5 para 6 centímetros dilatado. Então eu estava dilatando super bem, porque durante a minha gestação eu estudei muito sobre parto normal, o que a gente passa, quais são as etapas que o corpo da gente vai passar. Então eu estava bem ciente de tudo isso. E então eu fiz todos os treinamentos, eu fazia os exercícios que eu aprendi, era ficar de agachar, usar o chuveiro, usar a banqueta, né, ficar de cócoras, ficar de 4, andar, movimentar, usar a bola. Usei bastante a bola na maternidade e isso ajudou eu a dilatar mais rápido. Tava indo super bem até eu chegar no sétimo centímetro de dilatação. Quando eu cheguei com 7 centímetros,
Aí a médica começou a fazer o exame de toque. Quando eu cheguei, eu fiz o exame de toque na maternidade, aí constou que eu tava de 5 para 6, depois de 7 para 8. Quando eu cheguei nos 7 centímetros, 7 para 8, a médica vinha para fazer o toque e ela não simplesmente fazia o toque, ela meio que movimentava os dedos dentro de mim e isso causava uma dor insuportável. Se fosse só as dores da contração, eu tinha ficado de boa até o fim. Mas juntou a dor das contrações, mais a dor dela movimentando os dedos dentro de mim, isso doía muito, muito, muito. E quando eu cheguei no 7 para 8, o Kevin entrou no canal, só que ele empancou. Eu senti que quanto mais eu fazia força, mais ele não descia. Ele ficou parado no lugar que não podia fazer cesárea de jeito nenhum, porque o risco de cortar ele era muito grande. Então, assim, eu senti que ele parou, ele empancou e ele não descia. E vinha as contrações, e vinha a dor, e a médica fazia o toque, e doía mais, doía muito, 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 muito. E uma das vezes que ela fez o toque, ela percebeu que tinha alguma coisa empatando ele de descer. E eu ouvi quando ela disse isso para a enfermeira. Então aquilo já começou a me preocupar. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu falei assim, tá errado. E eu sentia que o meu corpo estava dizendo que estava acontecendo alguma coisa de errado. E realmente estava, porque ele não descia. Eu fazia força, vinha a contração, eu fazia força e ele não descia. E nesse momento as enfermeiras começavam a falar que era para mim fazer força, que quando viesse a contração era para fazer força, porque se eu não fizesse força ele não ia nascer. E que ele estava precisando de mim naquele momento para eu fazer força. Só que eu não tinha mais forças naquele momento. Eu fiquei durante todo o meu trabalho de parto, na fase latente, sentindo contrações, 8 horas. E eu não tenho, assim, noção de horários, porque eu não conseguia olhar no relógio. Porque quando eu cheguei nessa parte das dores mais fortes, eu simplesmente saí de mim, eu surtei e eu só conseguia me ligar na dor. E me ligar na situação de que ele não estava descendo, que ele não estava saindo do lugar, que por mais que eu fizesse força, ele não descia. E aquilo começou a me desesperar, eu comecei a sair de mim, e a dor a cada vez mais insuportável, cada vez pior. E a médica fazendo toque, e aquilo doía demais. Eu dilatei os últimos centímetros para eu ir para a sala de parto, porque ela movimentava os dedos, ela mexia na cabeça dele, ela mexia os dedos assim e aquilo doía muito, 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 muito. Era uma dor insuportável. Eu nunca vou esquecer isso vai ficar marcado assim na minha memória pro resto da vida, porque doía demais. Eu ia pro chuveiro e vinha as contrações e eu já estava praticamente machucada por dentro de tanto fazer toque e doía demais, 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 demais. Aí ela movimentava os dedos e disse que ela movimentava, elas falavam assim, faz força, empurra o dedo da médica. E eu não conseguia, eu gritava de dor. E eu pedia, pelo amor de Deus, para fazerem uma cesárea em mim. E elas diziam que não podia fazer cesárea, que não tinha por que fazer cesárea, porque estava tudo bem, os batimentos do bebê estavam ok, eu estava ok, minha pressão estava ok. E elas diziam que tudo aquilo era normal. E quando eu entrei num estado de transe, assim, que a dor ficou tão insuportável que eu surtei, eu mandava as enfermeiras calar a boca, porque eu não aguentava mais elas dizer que estava normal, porque eu sentia que não estava. E muita coisa eu não lembro, porque eu tenho muitas lembranças, assim, meio que vazadas, assim, bem espaçadas uma da outra. Porque na hora eu saí de mim. Eu não tenho, assim, muita noção do que eu tava falando. Eu só sei que eu implorava pra minha acompanhante que foi comigo, pra Jaqueline, pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais, porque a dor tava insuportável. E ela também não sabia o que fazer, não tinha muito o que fazer. Eu tava na mão da médica, das enfermeiras, e era elas que decidiam o que aconteceria comigo, se eu iria para uma cesárea ou não, ou se eu teria parto normal ou não. Então elas insistiram no parto normal até o fim.
E eu fiquei nisso de fazer toque junto com as contrações e a dor vinha cada vez mais insuportável. E chegou uma hora que elas disseram, agora ele vai nascer. Que foi quando elas disseram que viram que a cabecinha dele estava apontando. Eu não senti que ele tinha descido, eu estava sentindo ele no mesmo lugar, então eles me levaram às pressas para a sala de parto. E durante o caminho eu só sabia pedir a Deus para Deus me dar força e ir junto comigo, porque eu não tinha mais forças para fazer força nenhuma para ele nascer. Eu me entreguei nas mãos de Deus, entreguei ele e era o que aconteceria ali, ia ser da vontade de Deus. E foi quando eu senti, assim, Deus pôr a mão e mudar totalmente o quadro, assim, mudar tudo. Quando eu entrei na sala de parto, eu senti mais uma dor muito forte. E eu pedindo sempre a Deus, assim, força, ajuda. Foi quando eu consegui voltar em si, consegui voltar à minha respiração, porque eu não estava nem conseguindo respirar direito. E foi quando eu comecei a respirar novamente, tranquila. E naquela hora, assim, a força que eu tive dentro da sala de parto para ele nascer foi uma força, assim, sobrenatural. Não era de mim, porque eu não tinha mais forças. Eu tremia. Eu não conseguia controlar as minhas pernas, eu não conseguia controlar os meus braços. Eu tremia demais na sala de parto. E eu fiquei numa maca, meio que deitada. Era a posição que eu não queria para ganhar ele, porque eu sabia que essa posição não favorecia tanto. Mas eu tive ele nessa posição e eu fiz umas 4 forças para ele nascer. E quando eu entrei na sala de parto, que eu fazia força e não mudava nada, a médica dizia que já estava vendo a cabeça dele, mas eu não sentia nada disso. E ela percebeu que realmente ele não estava descendo. Foi quando ela decidiu aplicar anestesia e fazer um PIC. Eu tive episiotomia, que é quando faz um corte, né, para facilitar a saída do bebê. Eu tive laceração, porque como ele não saía, ele não descia de jeito nenhum, uma enfermeira ficou de um lado da maca e a outra do outro. Elas empurravam a minha barriga, uma de um lado e a outra do outro, enquanto eu fazia força. E a médica abria o canal com os dedos. E eu só não sentia tanta dor quando ela abria, porque ela tinha aplicado anestesia para fazer o corte. Se não fosse, eu acho que eu teria desmaiado de tanta dor, porque eu não aguentava mais sentir dor. E ela abria com os dedos. E eu sentia ela abrindo. E a cada vez que ela abria para ele sair, ia rasgando tudo. Eu tive laceração, eu tive o corte do PIC. E quando ele estava saindo, né, quando ele estava nascendo, eu sentia queimar tudo queimava. Era como se tivesse fogo, né? Queimava tudo. Onde estava queimando foi onde rasgou tudo. E quando ele nasceu, né, que elas colocaram ele em cima de mim, foi assim, a dor passou, eu ainda estava voltando em si, e eu agradeci a Deus, porque se não fosse por ele, nós não tínhamos conseguido. E ele nasceu super roxinho. Eu acho que ele estava sofrendo já pelo fato dele ter ficado muito tempo parado no lugar só. Eu fazia força e ele não descia. Cada vez que eu fazia força, eu sentia que ele subia. Ele não estava descendo, ele estava subindo de volta. E foi assim, um dia que era para ser um dia especial, um dia feliz, acabou sendo um dia assim traumatizante, um pesadelo, pode-se dizer. Mas no final, Deus pôs a mão, Deus reverteu tudo e entrou no controle, né? Ele estava no controle de tudo, tudo que aconteceu foi permissão de Deus, mas na hora certa ele interviu e aconteceu de dar certo. Mas se Deus não tivesse comigo ali, um de nós dois não teria sobrevivido. Talvez eu não teria tido o Kevin com vida.
porque ele nasceu muito roxinho, e aquilo me preocupou muito quando eu vi ele roxinho. Foi quando eu realmente tive certeza de que estava acontecendo alguma coisa errada e elas não admitiam pra mim que estava errado. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Eu perdi muito sangue, muito sangue. Quando ele nasceu, que levaram ele pro berçário, né, pra fazer os outros procedimentos, limpar ele, vestir a roupinha e tal. Eu fiquei na sala e durante muito tempo eu só via a médica costurar e costurar e costurar. Eu levei muitos pontos. Eu levei ponto em várias partes, muitos pontos. Demorou muito tempo para cair todos os pontos. Agora já caíram todos, graças a Deus já tá tudo cicatrizado. Mas foi muito tenso. Quando eu via que ela só costurava, eu falei assim, meu Deus, o estrago foi grande. Porque eu senti que tinha acontecido de ter ficado bem feio. E realmente ficou. E eu perdi muito sangue. Quando eles me levaram para a sala, para o quarto onde eu ficaria, que a médica fez, a enfermeira, né? Fez aquela massagem para fazer a drenagem do útero, jorrava sangue. A cada vez que ela apertava a minha barriga, era um jato de sangue que saía. E eu fiquei muito fraca, eu fiquei pálida, eu perdi totalmente a minha cor. Eu sou branca, mas lá no hospital eu não tava branca, eu tava amarela, verde, sei lá. Eu perdi totalmente a minha cor. E uma fraqueza psicológica, uma fraqueza no corpo, em tudo. Assim, no primeiro momento eu não consegui pegar o Kevin quando eu fui pro quarto. Eu fui pegar ele no dia seguinte, foi quando eu consegui pegar ele. No primeiro dia eu não consegui pegar ele. Quando a enfermeira foi também pra me dar banho, eu não consegui, porque eu tava muito fraca. E eu vou contar em um outro vídeo pra vocês como que foi o meu pós, que também não foi muito fácil. Vou contar pra vocês num próximo vídeo. Nesse agora eu vou apenas relatar somente isso que aconteceu durante o meu trabalho de parto. Mas eu vou vir com a segunda parte do meu pós pra vocês. Que também não foi fácil, mas eu consegui, nós conseguimos, com a ajuda de Deus, porque sem Ele a gente não teria conseguido. Bom, tentei resumir pra vocês o que aconteceu no meu relato de parto, né, aqui nesse vídeo. Esperei um tempo para vir falar com vocês sobre isso, porque eu ainda trago muitas lembranças e isso ainda um tanto assim que me machuca. Ficou tipo meio que um trauma para mim. E se eu tivesse vindo gravar para vocês assim que eu me recuperei, eu ia chorar mais do que falar nesse vídeo. Então eu deixei para passar uns dias para eu conseguir gravar para vocês. Mas mesmo assim eu ainda me emociono falando, porque foi uma experiência assim surreal, que eu nunca tive na minha vida e que vai ficar marcado pro resto da vida. Nunca vou esquecer tudo que eu passei naquela maternidade. Tudo que eu passei assim vai ficar marcado. Não vou esquecer nunca. Algumas coisas assim eu não lembro, como eu falei pra vocês, eu não lembro de muita coisa. O que eu consegui lembrar, que são as cenas que estão marcadas na minha mente, eu trouxe aqui pra vocês um pouco da minha experiência. E depois eu vou vir com um vídeo do meu pós, como foi também a minha experiência do pós-parto, como foi o meu resguardo, que também não foi muito fácil, mas Deus ajudou, Deus nos deu força, nos capacitou pra gente conseguir, e nós conseguimos, nós vencemos. E eu tenho muita coisa para explicar para vocês também sobre o Kevin, contar mais detalhes para vocês sobre ele, mas eu vou vir falar em um próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal. Nos dá mais inspiração, nos dá mais força pra gente voltar e
e gravar mais vídeo para vocês, tá bom? Quero que você me acompanhe também lá no Instagram, apareço lá todos os dias, é esse que tá aparecendo aqui na tela, @Cardoso. Ficarei muito feliz em ter sua companhia lá no meu Instagram também. E nos vemos no próximo vídeo.